Voltamos, pessoal, para a segunda parte, né? Tomar aqui um chazinho para que a gente continue o nosso tema de hoje, né, pessoal? Que faz parte aqui do jogo que a gente está aqui, né? A gente precisa entender isso, porque se a gente não entender, pessoal, vamos ficar perdidos aqui. Não vamos saber o que é que a gente tem que fazer, a gente vai ficar perdido, né? E o nosso guia do coração, a centelha, o Espírito Santo, ele vai guiar. Então, quando uma pessoa entra em contato com esse guia, o Espírito Santo, ele vai ter uma ajuda para poder saber caminhar aqui, saber jogar o jogo aqui, o jogo da vida. Enquanto uma pessoa não desperta, não para o bem, para fazer o bem, ele ainda está iludido pela ilusão, pelo jogo aqui. Você pode ser de qualquer grupo religioso, pessoal, tá? Isso aqui não tem nada a ver com grupo religioso, isso é o jogo da sua consciência aqui nessa realidade, tá? Ah, eu tô na religião, então não interessa. Se você está, como é que você está jogando aí? Você está jogando honestamente? Você está fazendo bem às pessoas? Ou você está enganando, está mentindo? Está fazendo coisas erradas aí por detrás? Não interessa. O jogo é o jogo da vida. Não interessa qual religião. Então, esse jogo não tem nada a ver com se você participa de um grupo, que não sei o quê. Aqui eu vou ter a minha... como é que se diz? Meu perdão, a minha... Não interessa isso. O jogo tem que ser jogado. É nessa realidade quântica. E se você está aqui, você vai ter que saber jogar o jogo, tá? Entende, pessoal? Não tem para onde correr. Você vai correr, você vai sair daqui, né? Muitos pensam em tirar a vida aí, vai para o mundo espiritual, daqui a pouco vai voltar de novo. Não tem para onde correr. A única saída é a gente trabalhar espiritual, equilibrar nossas energias para alcançar o nível, a frequência de dimensões superiores. Tá? É isso que a gente escapa. Senão vai ficar preso. Aí ele fala, continuando, né? Cada um de nós não precisa entender que a vida é um jogo. Então, a gente não precisa entender porque a gente já está jogando, né? Onde há um vencedor, aquele que conhece as regras de sua execução. Então, você tem que conhecer a regra. Existem regras, né? Que tem que ser cumprida aqui. Não tem para onde correr, você tem que cumprir essas regras. Aí ele fala, Jesus foi um instrutor e técnico desse jogo. Então, Jesus veio fazer como a gente devia fazer para entender o jogo, despertar que a gente está no jogo, né? Pois nos vivenciando, e foi claro quando ele afirmou que dar e receber corre junto no campo da semeadura. Então, por que ele falou que você tem que dar para receber? Porque é o jogo aqui. Então, você entende que, por mais que uma pessoa não entenda ali, Cristo falou aquilo para os discípulos, não é entender ali, olha, vocês estão aqui no jogo, vocês têm que dar, porque aqui é uma situação quântica, o que você lançar vai ser... Eles não iam entender uma linguagem dessa. Então, o que é que ele usou as metáforas? Ele usou, então, o que você afirmou, você vai dar, você vai receber. Então, isso que você dá e o que você semear, também isso vai ser colher, porque existe um campo de semeadura. Então, o campo é onde? É o mundo. É onde a gente está tendo a nossa experiência. Aonde a gente está jogando o jogo. Entende? Então,
toda a instrução de Cristo, dos apóstolos, está ensinando para a gente saber jogar o jogo aqui. Mas muito ainda não acorda, mesmo lendo a Bíblia, sabe, pessoal? Aí ele fala, é importante que também se anote que a palavra representa um importante papel no jogo da vida. Então, sua palavra representa um importante papel no jogo. Pois nossa palavra seremos justificados e por nossa palavra seremos condenados. Então, olha aí, pessoal. Por isso que a gente tem que falar menos e falar aquilo que o guia está nos guiando a falar. Porque se você fala uma coisa, você pode condenar tanto a você quanto uma pessoa a errar o caminho. Isso é muito grave, tá? Aí ele fala, quando o indivíduo produz desastre em sua existência por ter proferido palavras vãs, ora, a mente subconsciente não tem sentido humorístico e a pessoa acostumada a fazer gracinha sobre a mesma acabarão por atrair experiência desagradável. Então, se você está vibrando, falando palavras, pessoas que falam palavrão, pessoas que, sabe, não mede a palavra, então, ela está desequilibrada ali. Ela só vai atrair o quê? Ela está vibrando, ela vai atrair só coisa desagradável. Se possuímos o poder para abençoar e multiplicar, amar, prosperar, por que faremos ao contrário? Então, se você tem poder de abençoar, de fazer, por que você está fazendo as coisas ao contrário, pessoal? Entende? Você tem que entender isso, tá, pessoal? Você tem que entender isso, porque se você fica fazendo coisa, falando coisa que não deve, você vai cair nessa sua palavra. Entende? Aí ele fala, precisamos prestar atenção em nossa ideia intuitiva. Então, a intuição vai ser um aliado para a gente. Não é o que as pessoas estão pensando, não é o que as pessoas vão falar, é o que você está seguindo a sua intuição. Você que é desperto, você tem que seguir isso, pessoal, tá? Ele fala, a intuição é um ensinamento recebido do nosso eu interior. Então, é a voz do seu eu interior, né? É uma voz interna que nos dá conselho. Nunca despreze, pois, essa intuição. Então, não despreze, pessoal. Meus vídeos aqui é tudo de intuição. Então, é tudo dessa voz. Essa voz até já me acordou cedo para eu fazer... para eu fazer um vídeo aqui, tá? Porque é assim, pessoal. Ela tá guiando a gente pelo caminho, tá? Para que a gente se dê de bem, para que a gente não sofra, ó, vá por aqui. Não, esse caminho aí não é bom. Ela vai intuir você. E você tem que estar atento a essa voz sensível para que você entenda e obedeça a ela. Porque senão, vamos bater cabeça aqui um tempinho aqui, tá, pessoal? Aí ele fala, Jesus ensinou que tudo aquilo que pedimos ao Pai será atendido. Basta manifestar o nosso desejo. Assim, torna-se necessária a manifestação de nosso desejo, de nossa fé e de nossa palavra expressa. O primeiro movimento deve partir de nós. Então, mas esse pedir aqui, o desejo, não é desejo do ego, pessoal, tá? Isso é desejo da alma. Lembra de ontem o vídeo que eu falei, a vontade espiritual? Então, é a vontade da alma. Então, tá falando desse desejo da alma, não é desejo do ego da carne, não, pessoal. Né? Porque tem gente aí que vai orar, vai pedir a Deus, é muita bagaceira aí. Você acha que a espiritualidade evoluída vai fazer isso? Não, pessoal, não é assim. É o desejo da nossa alma que ele está falando, tá? Aí ele fala, todo desejo manifestado ou não é uma prece que será atendida se
arrancamos de nossa consciência o medo. O medo é o único inimigo que temos. Se não vejamos o medo do fracasso, da doença, da pobreza, da solidão, assim por diante. Então, todo mundo tem esse medo, pessoal. Tá? Mas o que é que acontece que a Bíblia fala quando a gente tem o Espírito Santo, está em conexão com o Espírito Santo? O que é que o Espírito Santo faz? Lança fora todo medo. Então, vai ser lançado todo fora o medo. Não existe a pessoa que está sendo guiada, é por isso que a gente tem que passar o controle para o Espírito de Deus. Porque o medo vai embora, então a gente vai vibrar no amor, a gente vai ser uma pessoa mais equilibrada. Entende? É isso que vai acontecer. Aí ele fala, urge que arranquemos o medo da nossa consciência. Então, temos que arrancar. Como é que arranca? É a gente entrando em conexão com o Espírito de Deus. Jesus perguntou, por que temeis, homem de pouca fé? Então, falando com os discípulos, né? Assim é chegada a hora de substituir o temor pela fé. O que é o medo, senão a fé inversa? A fé no mal trai o mal. Então, você está usando a sua fé inverso, pessoal. Você está usando a fé quando você acredita que o mal vai lhe pegar, lhe alcançar. Então, você está usando a sua fé para que o mal... Então, você está vibrando nessa... Então, o mal vai vir para você. Você vai atrair. Então, por isso que quando você muda o pensamento elevado, então sua fé se torna... Você vai atrair anjo, vai atrair mentor, você vai atrair espírito evoluído, pessoal. Não tem para onde correr, porque aqui é quântico. Nosso corpo é quântico, nós estamos no mundo quântico, né? Essa Terra, esse sistema é quântico. Então, o que a gente pensa, emite, a gente vai atrair para a gente. Não tem para onde correr, tá? Então, use a sua fé, evoluir da fé no bem, fazer o bem, que você vai atrair isso. Tá? Aí ele fala, quando fomos colocados no estádio para realizar o jogo da vida, a inteligência divina assim o fez para que abríssemos os olhos para o benefício do bem e apegasse a pintura e que nos apegasse uma pintura mental do mal. Então, é um trabalho que está trabalhando esses dois lados da nossa consciência, pessoal. Então, por que temos que passar por essa experiência? É também porque a inteligência divina, né? Que é a consciência Deus, né? A fonte, assim fez para que abríssemos os olhos para o benefício do bem e para que não apegássemos a pintura mental do mal. A gente aqui vai experimentar o mal, mas você tem que fazer uma escolha do bem. Você vai saber que existe essa dualidade. Porque, pessoal, tem seres evoluídos lá, anjos, que não conhecem o que é o mal. Ele só sabe o que é o bem. Ele não tem a experiência do mal. Porque você tem que passar por essa realidade. Tá? Foi por isso que quando o sentimento lá surgiu no Lúcifer, ele foi tirado de lá. Por isso que ele veio para a Terra. Veio para lugares mais baixos, porque lá não pode existir essa concepção de mal lá. Não pode, então foi por isso que ele veio para aqui. E aí aqui existe essa dualidade. Tá? Aí ele fala, nossa mente subconsciente é uma selva fiel. Bem por isso precisamos ter cuidado em dar ordem, pois o nosso pensamento, desejo e palavras são gravados por ela, com exatidão e com exatidão serão executados. Então, temos que tomar cuidado com pensamentos,
desejo, palavras, porque está sendo tudo gravado no nosso subconsciente, na nossa consciência. Cuidado, pessoal, no que você vê, no que você... Isso faz com que a gente grave o que você está falando, né? Aí ele fala, no entanto, quando uma pessoa começa a jogar, ela esquece que o objetivo é aprender e não ficar com raiva e não desenvolver a paciência. Então ela acaba ficando preocupada em ganhar o jogo. Ele deixa de lado o tratamento da sua raiva e passa a se concentrar em vencer o jogo. E passar de fase. E ser bem sucedido no game. Ganhar, mas não é mais ponto. Quando ela perde, ela começa a ficar com mais raiva. E isso faz a pessoa sofrer e ficar presa ao jogo. Pois é ela que vence a todo custo para provar que é boa. Então, isso acontece com pessoas, né? Principalmente os cristãos. Ele está no jogo, aí ele quer vencer o jogo, ele tem que agir daquela forma, aí quando ele não age, acontece alguma coisa, ele fica com mais raiva ainda. Então, isso vai fazer com que ele fique mais no jogo. Porque você tem que jogar o jogo. Você está no jogo, mas você fique despreocupado. Você só siga o seu guia, faça o bem, vá seguir no jogo. Não vá dizer que você é melhor, eu vou vencer o jogo aqui, eu faço melhor. Isso acontece, é quando a pessoa entra no ego, vai dizer, eu sou melhor, eu faço as coisas aqui, ó, eu sou mais santo. Ele já caiu do jogo. Entende, pessoal? Isso acontece com aqueles que querem ser melhor do que os outros. Acontece com os evangélicos, com vários grupos. Acontece com as pessoas, porque na fase do jogo, ela quer ser melhor, ela descobriu o jogo. Ela sabe que está no jogo, está desperta, mas ela se ilude também com jogar, sabe? Ela se ilude com jogar. Lá, agora eu vou jogar melhor, vou ser a melhor. É isso que acontece com os cristãos. Eu vou ser santo, eu vou ser o melhorzão. Não, pessoal, faça o seu melhor. Esqueça os outros, faça o que você tem que fazer. Vá naquele seu propósito, esqueça dos outros. Então ela fica olhando o julgamento dos outros, ela não toma decisão por causa do... o que é que os outros vão pensar sobre isso? O que é que... Entende? Isso aconteceu comigo também na hora que eu vim gravar vídeo. O que é que os outros vão pensar? Ai, meu Deus. Entende? É isso que acontece. Então, você fica no jogo quando você cai nessa armadilha também. Então, ele fala, esquecer o objetivo, que você é aprender. Você está aqui para aprender, para experimentar as coisas mesmo. Então, cada experiência você vai viver. Se aquela experiência não foi boa, graças a Deus, eu aprendi alguma coisa. Então, você tem que ir jogando o jogo assim, pessoal. Despreocupado. Não é preocupado. Agora eu sou cristão, agora é erro. Ninguém pode... a pessoa fica aquilo para não errar, entende? Então, aquilo faz ela aprender mais no jogo ainda, pessoal. Não pode ser assim, tá? Aí ele fala, acontece algo muito semelhante com o espírito que vem ao mundo. O espírito vem à matéria a fim de desenvolver algum aspecto interior do seu ser infinito. Porque você está aqui para desenvolver isso. A sua consciência, o seu espírito, né? Infinito e eterno. Para que ele possa despertar a paz interna, a felicidade interna. Então, ele veio para despertar essa paz e essa felicidade interna. Para evoluir e trabalhar. Não fique despreocupado. Confie em Deus. O apóstolo Paulo fala, aquele que começou a boa obra, ele é fiel, ele vai lhe ajudar. Mas você mesmo se atrapalha com seus próprios pés, seus próprios braços, pessoal. É uma ilusão. Quando a pessoa cai assim, cai na ilusão.
Aí ele fala, no entanto, ao invés de buscar o seu crescimento interior, ela se deixa envolver pelas coisas do mundo e passa a buscar apenas vencer o jogo da vida. Então, ela pensa que vencer o jogo da vida é ela ter sucesso, conquistar dinheiro. Tem muitos espiritualistas e pastores passando isso. Pensa que o jogo da vida é você conquistar essas coisas materiais. Né? Ele fala, no entanto, ao invés de buscar o seu crescimento interior, então, ao invés de buscar o crescimento interior, ela deixa se envolver pelas coisas do mundo. Então, ela vai buscar as coisas do mundo, pensando que buscando aquelas coisas do mundo, ela vai ser o vencedor, pessoal. Tem uma parábola aí do rico, né? O pobre e o rico, né? O rico buscou a riqueza, teve... Mas aí, e a alma dele, quando ele foi? Por isso que Cristo disse, que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Entende lá agora a frase porque Cristo falou isso? Então, isso acontece também com pessoas, até no meio espiritualista, cristão, evangélico, acontece com todos aí. Eu vejo aí, né, que os se dizem conhecedor pastores começa a fazer você buscar coisa desse mundo, pensando que é ali que você vai ser um vencedor da vida. Ah, ele venceu na vida. Tem aí, passa até na hora que o cara ganha dinheiro, se torna um conhecido, famoso, agora ele é um vencedor da vida. Quem disse? Entende, pessoal? Não é isso que você vai vencer a vida. Porque ao invés de buscar o crescimento interior, você está buscando outra coisa. E isso você não vai sair do jogo. Você não vai vencer o jogo. Você vai ficar preso no jogo. Entende? Essa é a maneira que alguns enganadores estão passando aí para vocês. É para você vencer na vida. Você vai vencer na vida. Venha buscar aqui a prosperidade. Olha aí. Olha as pregações aí. Aí ele fala, ele passa e se preocupa em ganhar, em ter sucesso aí, ó. Em acumular dinheiro, bens e ser elogiado. E ter prazer e ter fama. E etc. É isso que é uma pessoa. Isso é armadilha para deixar você mais preso ainda. É por isso que às vezes eu até agradeço de não ter feito sucesso aí de música. Eu não sei se eu estaria aqui falando de espiritualidade para você, pessoal. Eu estaria numa condição, fizesse sucesso aí, fizesse... Será que eu estaria aqui na espiritualidade? Então, talvez até a espiritualidade ia me tirar daqui. Para eu não... como é perder a encarnação, né? Se perder na vida. Então, tem muita gente que se perde aqui, ó, nisso aqui. Ganhar e ter sucesso, acumular dinheiro, bens, ser elogiado e ter prazer e ter fama. Então, tem muita gente que perde a encarnação dela nisso aqui, ó, porque ela pensa e foram colocados na cabeça dela, até por pregadores de vários grupos religiosos, que ela ter sucesso é ela ter dinheiro. É isso que ela vai vencer o jogo da vida. Não. Você, para vencer o jogo da vida, você vai ficar mais preso ainda no jogo da vida espiritual. É o contrário, tá? Se alguém não disse isso a você, eu tô falando isso aqui no meu canal. Por isso que eu abri meu canal, pessoal. Porque ninguém fala isso para você. Você pensa que vencer na vida é isso. É ter um carrão, é ter a prosperidade, é acumular bem. Você pensa que você vai sair do jogo assim. Você não vai sair do jogo. Você vai ficar mais preso ainda. Tá? Você não vai sair do jogo, tá? Você está errando o jogo. Isso é o engano que a Matrix colocou da ilusão. Fazer com que você está pensando que você vai ser vitorioso e você está perdendo o jogo.
Que jogada, hein, velho? Que jogada dessa Matrix, hein? É uma jogada boa. Aí ele fala, no momento em que você fica apegado e preocupado em vencer o jogo, ele deixa de lado a principal razão dele, que é estar aqui, que é o crescimento interior. Então, você está aqui para o crescimento interior da sua consciência, do seu espírito, da sua alma. O desenvolvimento da virtude da alma é imortal. Então, a nossa alma é imortal. A gente está aqui para desenvolver isso, viver a experiência. Mas a gente se ilude, né? A ilusão aqui, maravilhosa, né? Você aí cai aqui, fica iludido aí com as prosperidades, as coisas, já foi, meu. Você vai ficar no jogo, vai ficar preso aqui nessa dimensão. Você não vai sair daqui. Enquanto se está apegado, vai ficar preso. Fica aí mais um tempinho até você querer sair do jogo, tá? Aí ele fala, ele passa a ser regido pelas normas do jogo transitório da vida. Então, ele vai seguir a regra do jogo transitório, que é o jogo dessa realidade. Ele não entra no jogo espiritual para buscar uma coisa eterna. Pessoal, é o engano que tá? Todo mundo caiu, né? Ele fala, ele passa a ser regido pelas normas do jogo transitório da vida mundana e não pelo princípio perene do espírito. Então, ele está pegado às coisas mundanas. Vai ficar aí na mundana mesmo. É no mundo mesmo que você vai ficar. Tá? Aqui você vai ver as coisas espirituais, pessoal. Tá? As pessoas não falam para você, aqui eu vou falar. Tá? Por isso que meu canal é livre. Aí ele fala, fazendo isso, ele vai pulando de sofrimento em sofrimento. Então, você vai pulando de sofrimento em sofrimento, de ilusão em ilusão. Então, você vai se iludindo mais. Já pensou? Uma pessoa famosa, ela fica naquele mundo de ilusão, vai de ilusão em ilusão. De sofrimento a sofrimento. Acreditando que aquele jogo é real. Então, você acredita aqui que essa ilusão aqui, esse mundo aqui, é real. E às vezes acredita até, ela até pode acreditar no mundo espiritual. Ele acredita que o mundo espiritual não é real. É uma coisa ilusória. É isso. Tem até pregação aí, pessoas fazendo você acreditar que aqui que é a verdade, lá que é o mundo ilusório, tá, pessoal? Então, ele acredita que aquele jogo é real e que ele é o personagem do game. Ele vai vivendo na ilusão até ver o game over da vida dele, a morte, e conduz ao plano espiritual. Aí já começa a cair uma ficha na hora que chega essa parte da morte, né? É o game over. Então, é quando o game over é quando a pessoa morre no videogame, né? Então, é o game over. Então, ele aí vai ser conduzido, ele conduz ao plano espiritual. O espírito, então, fica com a imensa sensação de inutilidade. Então, você vai perceber lá, nossa, o que é que eu fiz com a minha vida lá? Eu não aproveitei. Eu vim aqui para esse lugar, principalmente quando você vai para lugar baixo, né, pessoal? Lá no mundo espiritual. Você cai nessa... Você fica lá pensando, então, aquilo é um sofrimento para a sua consciência. Sensação de inutilidade e tempo perdido. Então, você aí vai cair a ficha lá. Aí depois o que é que a espiritualidade vai fazer? Você voltar de novo, né? A sua consciência sair do mundo, voltar para a encarnação. Você vai nascer de novo. Mas você esquece. E aí vai fazer o quê? De acordo com a ilusão que tem aqui, você cai de novo na ilusão. Assim sofre, fica atormentado e não consegue ter paz no plano espiritual. Então, a maioria das pessoas que vai para essa região baixa, assim, ela lá está sem paz, pessoal. Nossa, pessoal, a pessoa que está sem sensação de paz. Imagine, isso é coisa lá no espírito, na consciência dela. Aqui a gente já sofre, imagine lá, pessoal.
Por isso que temos que estar atento, pessoal. Você vai pensar que vai ganhar o jogo da vida e não vai ganhar o jogo da vida. Isso acontece com muitas pessoas que tiveram sucesso aqui, ganharam dinheiro, mas não levaram nada. É por isso que o apóstolo Paulo, nada torcemos para esse mundo e nada podemos levar. Não vamos levar. Entende? Você vai levar as preocupações, as coisas que você carregar na alma. Aí ele fala, todos devem saber que não viemos ao mundo para vencer no jogo da vida, mas sim para a realização do despertar espiritual que nos libertará da imperfeição do nosso ser. Então, a gente viemos para isso, pessoal. A gente vai saber que está no jogo? Vai saber. Mas a gente não sabe que vai vencer aqui. Você tem que fazer o seu melhor. Principalmente o bem está conectado. Então, a gente precisa ir trabalhando, experimentando as coisas boas, escolhendo as coisas boas aqui. Entende? Você vai ter que ter essa atitude, você vai ter que o medo, não deixar o medo lhe dominar, para você vencer esse jogo da vida espiritual da sua consciência. Tá certo, pessoal? Aí a pergunta que não quer calar, não quer calar aqui no meu canal, será que a Bíblia fala sobre o jogo da vida? Fala por que a gente está aqui nessa experiência. Será que a Bíblia fala? Vamos ler agora para os evangélicos, cristãos, admiradores das escrituras aí, perceberem que está no jogo. Aí ele fala, 1 Timóteo 4, 7, vamos ler o 7 e depois o 8. Não desperdice o tempo discutindo ideia tola, nem mitos e lendas absurdas. Gaste seu tempo, a sua energia. Na prática, conserva-te espiritualmente apto. Então, gaste seu tempo trabalhando a espiritualidade. O exercício físico é bom, porém o exercício espiritual é muito mais proveitoso. Então, a gente não faz exercício, né? Eu dou minha caminhada, eu não sou aquele atleta, eu dou uma caminhadinha, tal, dá aquela suadinha. Não sou aquela atleta mais. Eu jogava até bola, né? Jovem. Mas agora, no... o físico, né? A situação não deixa mais. Então, mas eu dou minhas caminhadas. Então, o exercício físico é bom, pessoal. Mas tem um exercício espiritual que é o quê? É o trabalho da espiritualidade. É muito mais proveitoso. Por quê? Ele fala no versículo 8, né? Pois o exercício físico tem sua utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Então, quando você está trabalhando a espiritualidade, esse exercício aqui, você está trabalhando tanto para que você se sentir bem, equilibrado, como para o futuro, pessoal. Tá? Então, por isso que o trabalho da espiritualidade é importante. Então, vai ajudar a gente nesse jogo da vida. Entende? Vai ajudar a gente a passar essa experiência aqui, terrena, né? Com mais equilíbrio. A gente aí, você vai poder até sair do jogo, vencer o jogo, quando você fazer esse exercício. Então, tem que trabalhar a espiritualidade. Não tem para onde correr. Você quer que eu corra para onde? Me diga aí. Me diga para onde eu tenho que correr, pessoal. Entende? Aí ele fala que é 1 Coríntios 9, 24. Vocês não sabem que todo que corre no estádio apenas um ganha o prêmio? Corra de tal maneira que alcance o prêmio. Então, pessoal, o apóstolo Paulo fala que a gente está em um jogo, no estádio. Então, no estádio rola o quê? Então, ele está falando que a nossa consciência está aqui em um jogo da vida, está no estádio.
Então, essa realidade é um estádio para a nossa consciência. Então, você tem que correr, se preparar, né? Fazer o exercício, correr para alcançar o prêmio. Então, a Bíblia, os apóstolos estão falando que a gente está nesse jogo da vida espiritual. É, você não esperava por essa, hein, pessoal? Vocês aí, evangélicos, começaram, não, negócio de jogo espiritual, isso aí não existe na Bíblia. Ah, não existe? Como assim? A gente está aqui no jogo. Estamos, nossa consciência está jogando. Cada momento que sua consciência fica aqui, cada momento que você fica nessa realidade é uma oportunidade de você jogar o jogo. Deus está dando a oportunidade de você jogar esse jogo para você alcançar o prêmio, tá? Isso que o apóstolo Paulo fala. Aí, o que é que ele fala mais? Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que não foi proposta. Então, estamos em uma corrida, então estamos no jogo. Ele está falando para quem aqui? Para a sua consciência. Por que ele está falando para a sua consciência? Porque ele está falando que a gente tem estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Então, essas nuvens, tanto física como espiritual. Aí livremos, então, a gente tem que se livrar de tudo que está atrapalhando a gente. E do pecado que nos envolve, então, do pecado do ego, do desejo, que a gente é envolvido nesse pecado. O quê? A nossa consciência está nesse corpo carnal que leva a gente para o desejo, para as coisas mais baixas. Então ele diz, corramos com perseverança a corrida que nos está propondo. Então, corramos para fazer aquilo que a gente veio fazer aqui e depois sairmos do jogo. Não tem pra onde correr. A Bíblia fala do jogo, pessoal. O jogo que a gente está jogando aqui. Então, estamos no jogo, tá? Por isso que você tem que despertar, conhecer as regras, como é que eu tenho que me comportar aqui, o que é que eu tenho que fazer para melhorar, para eu sair desse jogo. Se possível, você se conecta, passa o controle para o espírito que sabe de todas as coisas. Passa o controle para ele. Joga aí que eu não sei jogar esse jogo aqui não, porque tá difícil para mim. Me ajuda, Deus. Então, quando você está orando, me ajuda, Deus. Ai, tá difícil assim. Então, você está querendo passa o controle, Pai. Tá? Da sua vida, para ele guiar a sua vida. E não resista, tá? Porque tem muita gente resistindo. Não pode fazer isso. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Marcos 1, versículo 35. De madrugada, quando estava escuro, Jesus levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Então, pessoal, por que Jesus fazia isso? Porque ele ia pedir em intimidade com Deus para saber como ele tinha que se proceder nesse jogo. Porque ele sabia que estava no jogo. Ele sabe que como as leis aqui quânticas funcionam, ele sabia de tudo. Então, ele saía para o canto lá para orar ao Pai, né? A Deus, ele estava na intimidade, e ia aconselhar ele, ia mostrar o caminho que ele tinha que trilhar. Tanto que ele já sabia. Eu vou ressuscitar o terceiro dia. Já falando para o discípulo, fique calmo, eu vou ser crucificado, mas eu vou voltar e vou estar com vocês. Entende? Aí Lucas 5,16, mas Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Então, a oração, pessoal, é nossa intimidade, né? Que a gente tem com esse Deus para que ele possa falar o que a gente tem que fazer, equilibrar nossas
sabe, na oração. Então, não é essa oração aí que os pastores, os grupos religiosos fazem. É oração com a intimidade com esse Deus, tá? Não é essa oração aí, essa repetição, não é isso aí, pessoal, tá? É quando você vai solitário, entra ali e tem aquela relação com Deus. É isso que a gente tem que ter, pessoal. E é isso que Deus quer. Enquanto a gente está aqui no jogo, tendo um relacionamento, Ele vai nos ajudar. Ele enviou a gente para fazer aquilo, mas Ele não enviou para deixar a gente só, tá? Ainda mais a gente que despertou está conectado, pessoal, tá? A gente tem que ter uma vida assim de oração, de meditação. A gente tem que ter assim, não tem para onde correr. Aí, o que a Bíblia fala? João 4:24. Deus é Espírito. É necessário que os adoradores adorem em Espírito e verdade. Então, você tem que entrar nessa adoração. Quem é que vai adorar um Espírito? A não ser outro Espírito. É por isso que eu fico olhando as pessoas falando que diz que a gente não tem a alma, não tem espírito, só é isso aqui. Eu fico assim olhando, eu digo, nossa, meu Deus, como é que uma pessoa dessa vai adorar a Deus? Porque quem adora a Deus é o espírito da pessoa, tá? Aí ele fala, 1 Coríntios 9:25, vamos até o 27 aqui, pessoal, vamos ler. Todos que competem no jogo se submetem a um treino rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós, o que fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como que esmurrasse o ar, mas imurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Pessoal, você vê que a Bíblia fala do jogo. Olha o que o apóstolo fala, pessoal. Olha o jogo. Ele diz assim, todos que competem no jogo, então ele sabe que a gente está no jogo. O apóstolo Paulo estava desperto, ele sabe que a gente está no jogo. Quem é que está? A nossa consciência, ele sabe que é a nossa consciência. Ele fala, todos que competem no jogo se submetem ao treinamento rigoroso. Então, tem que ter um treinamento, tem que ter uma preparação. Você não vai entrar no jogo assim. Por exemplo, eu não estou preparado, eu vou entrar num jogo aí profissional, eu não vou aguentar, eu vou cair, abrir a língua, cair lá, porque eu não vou aguentar, porque eu não estou preparado. Então, tem que existir uma preparação, pessoal, tá? Ele fala, para obter a coroa que perece. Então, esses daí que você vê no jogo estão correndo atrás da taça, da coroa que vai perecer. Mas nós, o que fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre? Então, a gente vai ganhar uma coroa. Não foi isso que Cristo prometeu? Vamos ser coroados? Aquele que vencer vai dar a coroa? Não é isso? O apóstolo Paulo sabe disso, que a gente está no jogo. Então, se você fazer as coisas certas, tá bem preparado, você vai sair desse jogo e vai ser coroado. Quem faz o bem, né, pessoal? Ele é falando, sendo assim, não corra como quem corre sem alvo. Então, não corra assim, sem parecer que você não tem um alvo, uma meta. E não luto como quem esmurra. Então, eu sei que é o inimigo, eu sei, você tem que saber disso para você não estar esmurrando aí no ar. Você tem que esmurrar a pessoa certa, né? Mas esmurro o meu corpo, então. Você tem que esmurrar esse ego aí, esse corpo que está levando você a ficar preso aqui nessa realidade. Então, esse esmurrar é o quê? É você estar trabalhando para se desprender desse corpo do desejo, desse
ego do desejo, que vai prender você. Então, faço ele, então você tem que fazer do seu corpo meu escravo. Então, você tem que obedecer aqui a consciência. Você tem que obedecer a consciência, não é eu obedecer a você. Mas o que é que está acontecendo? Está acontecendo ao contrário. Muitas pessoas, a consciência dela está sendo levada pelo desejo, o corpo do desejo, o mundo do desejo, então, pela ilusão, pela concupiscência dos olhos. Então, ela está sendo levada, muitas pessoas, até pessoas de religião, pessoal, porque eles não sabem disso. Eles não sabem que tem que trabalhar a espiritualidade, trabalhar o ego, trabalhar o pensamento, a emoção dele. Eles não sabem. Eles estão em grupo religioso lá e ainda incentivado a ficar mais apegado às coisas do desejo. Desejo de dinheiro, de ter as coisas. Então, ele vai ficar aí. Ele não vai sair do jogo. Tá? Não tem pau de correr, pessoal. Eu tenho que falar isso aqui para você, tá? Aí ele fala, para que depois de eu ter pregado, então, o apóstolo Paulo, então, para que depois de eu ter pregado para os outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, ele pode pregar, por exemplo, eu posso pegar aqui, mas se eu não fazer minha parte, trabalhar minha empresa, eu posso cair, eu posso ser reprovado, não sair do jogo. Eu vou ter que voltar de novo para o jogo. Outra encarnação. Então, eu não venci. Eu não saí do jogo, porque o negócio é você sair do jogo. Você fazer aquilo que você veio fazer e sair do jogo. Essa é a sua vitória. E você vai receber a coroa lá, tá? Que foi prometida por Cristo, né? Aí ele fala, Mateus 4, versículo 1 e 2. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias, 40, teve fome. Então, pessoal, às vezes a gente, quando é guiado pelo Espírito, às vezes a gente é levado para uma situação para treinar a nossa consciência. Então, Cristo ali foi levado para treinar aquilo ali, né? E ele foi aprovado, né? Então, se prepare, porque quem é desperto, quem é cristão sabe disso, que ele é levado para o deserto para ser provado, para ver se você está bem preparado. Tem que existir uma preparação, pessoal. Não é assim, entende? Então o Espírito vai fazer isso para treinar sua consciência, tá? Alguns é reprovado, outros são aprovados. É assim. Depois você volta de novo. Nossa, pessoal, não é fácil, né? Aí ele fala, Jeremias 29, versículo 13. Vós me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, para a gente entrar em conexão com você, tem que ser de todo o coração, pessoal. Para a gente ter ajuda. Porque é difícil aqui, pessoal. Nossa, essa realidade aqui não é fácil, pessoal. É um engano um atrás do outro, querendo tirar você da sua vitória, sabe? Que é sair desse jogo. É engano para fazer você prender você aqui. Olha as religiões aí. Eu acho que estão prendendo mais as pessoas nessa realidade do que tirando as pessoas. É isso, pessoal, tá? Não tem como fazer. Aí ele fala, 1 Coríntios 9, versículo 26. Por isso assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Então, ele vai correndo porque ele está em uma disputa, né? Ele não está correndo incerto, ele sabe para onde está correndo. Então, você tem que saber o que está fazendo, conhecer a regra do jogo, você tem que estar desperto, tá? Porque se você ficar correndo parecendo como, é para onde? É para lá? Ah, irmão Samuel, oh meu Deus. Então, por isso que tem orientadores, a espiritualidade usa orientadores da espiritualidade para orientar esses que estão assim, para que ele chegue ao processo de ele saber que está no jogo, está numa disputa, você tem que trabalhar para você correr
saber com quem você está combatendo para você não cair no caminho. Tá, pessoal? Você conseguir a sua vitória. Aí, Filipenses 2,16. Retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo possa me gloriar de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então, temos que reter a palavra que Cristo falou, né? E possamos gloriar-me no dia de Cristo, né, pessoal? Para que não ter corrido nem trabalhado em vão. Então, o nosso trabalho, pessoal, o apóstolo Paulo fala que não é em vão. Nosso trabalho na espiritualidade não é em vão. Vamos ser recompensados por todas as coisas, todo o bem que a gente fazer, tanto aqui quanto no mundo vindouro. É isso, pessoal. Então, pessoal, por que a pessoa resiste, pessoal? Tá? Aí eles, 1 Coríntios 9:24. Não sabeis vós o que ocorre no estádio? Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correr de tal modo que alcancei. Então, você não sabe que é assim a disputa? É uma disputa, pessoal. E a gente está aqui no jogo. Então, esse é o jogo da vida espiritual. É o jogo da sua consciência. Você tem que correr para alcançar a libertação dessa realidade e alcançar mundos evoluídos, para que você vá crescendo espiritualmente. Aí, o que é que ele fala mais? 2 Timóteo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Então, esse é o apóstolo Paulo falando para Timóteo, que ele sabia, espiritualidade avisou que ele ia morrer, né? Que ele ia deixar esse jogo. Acabou seu tempo, Paulo. Você já jogou seu jogo aí, vamos agora. Ele sabia disso, então ele disse, ó, combati o bom combate, terminei a corrida. Então, terminou a corrida dele aqui. Guardei a fé. Então, o que a gente tem que guardar é isso, pessoal. É a nossa fé, o nosso combustível, que vai dar propensão para a gente alcançar mundos superiores, né? Dimensões superiores. Tá? Aí, o que é que ele fala? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Todavia não me importo, nem me considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Então, o apóstolo Paulo sabia, pessoal. Ele falou, todavia não me importo, nem me considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Então, essa vida aqui, isso não é vida, isso é só a vida passageira, transitória. Se tão somente puder terminar a corrida, então, ele sabe que estava numa disputa. Ele sabe que está num jogo espiritual. Completar o meu ministério, então, completar o serviço dele, a obra que foi confiada a ele, né? Que o Senhor Jesus me confiou, de dar testemunho do evangelho da graça. Então, ele sabia, foi por isso que quando ele escreveu para Timóteo, ele combatiu o bom combate, né? Terminei a corrida e guardei a fé. Então, é isso que acontece, pessoal. Tá? As pessoas têm que ter esse entendimento. A Bíblia está aqui ensinando. O apóstolo Paulo sabe que ele estava num jogo espiritual, na corrida. Ele sabia de tudo, tá? Por quê? Ele estava consciente. Aí ele fala, 1 João 5, 4, versículo 5. O que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
E quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é filho de Deus. Então, pessoal, a sua fé, a sua crença tem que estar aí no Filho de Deus. Você, nesse Filho, no Cristo interior, para você estar conectado. Você vai vencer. Por quê? Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Ele venceu o jogo. Cristo sabia que a gente estava no jogo. Tá certo? Então, ele fez isso, pessoal. Tá? Aí ele fala que é Filipenses 3, versículo 13 e 14. Irmão, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás, avançando para o que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, ele sabia que estava, o apóstolo Paulo, você acha que ele não sabia que estava no jogo? Se ele estava falando que ele faz isso para alcançar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Então, as coisas que já foi, eu estou agora fazendo o melhor que eu posso para eu alcançar esse prêmio. Eu não digo que eu já alcancei, irmão. Ele disse, mesmo assim, eu apóstolo, não digo, eu não alcancei, eu estou no jogo ainda. Enquanto eu tenho vida aqui, eu estou no jogo. Então, por isso que o cidadão, mesmo que ele ensine, ele não pode se sentir melhor do que o outro, porque ele também está no jogo. E acontece muito com o líder. Ele está no jogo, ele não percebe, ele aí se acha melhor do que o outro. Aí vai ser a derrota do jogo dele. Toma cuidado, pessoal, tá? Cuidado. Aí, João 16:33. E disse essas coisas para que em mim você tenha paz. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Cristo venceu. Então, fique conectado com esse Cristo interior, que ele vai dar paz a você. Mesmo que o mundo esteja em aflição, você vai ter paz. Eu venci. Se você ficar com vencedor, você vai ser vencedor também. Tá, pessoal? É o jogo. Por que ele disse que venceu o mundo? Porque ele sabe que o mundo, aqui a realidade, é um jogo. Ele estava no jogo. É por isso que ele disse que ele venceu. Entende? Que o vencer de Cristo não era ter bens materiais, não era essas coisas que os pastores estão passando. O vencer de Cristo é outra coisa, né? Aí ele fala, Colossenses 3, versículo 23 e 24. Ele faça, tudo o que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para o homem, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo, o Senhor, que vos está servindo. Então, você vai ser recompensado, pessoal. Então, por isso, faça as coisas aqui, não para o homem. Faça de coração, faça como está fazendo para o Senhor, porque esse bem que você está fazendo, a espiritualidade está vendo e vai recompensar você. Porque aqui é o jogo. Você tem que ter isso em mente. Tá? Aí ele fala, 1 Coríntios 15, 57 e 58. Vamos ler aqui, pessoal. Mas a graça a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Portanto, meu amado, mantenha-se firme e que nada os abale. Seja sempre dedicado à obra do Senhor, pois você sabe que no Senhor o trabalho de vocês não serão inútil, não serão em vão. Então, esse bem, essas coisas que a gente está fazendo na espiritualidade, não vai ser em vão, pessoal. Vamos fazer as coisas boas, a obra boa, vamos fazer o bem, vamos trabalhar a espiritualidade. É por isso que eu estou aqui aberto para alguém queira contribuir, ajudar a participar dessa obra. A gente vai fazer junto. Todo mundo está no mesmo barco, fazendo junto, caminhando. Eu não venci ainda. Estamos trabalhando cada dia. Entende?
Cada dia vamos melhorando, trabalhando para a gente sair do jogo, vencer o jogo, vencer o game. Entende? Como o apóstolo Paulo fez, né? Aí ele fala, Romanos 8, 37 a 39. Mas em todas essas coisas somos mais vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o demônio, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa da criação será capaz de nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ninguém pode separar, só é você, pessoal. Se você não se dedicar a você, vai se separar e não vai ser vencedores. Então, se somos mais vencedores, porque estamos conectados com esse Cristo que venceu o mundo também. Venceu o jogo da vida. Tá, pessoal? Aí ele fala, Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível. Então, precisa desse combustível. Agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o busca. Então, você precisa acreditar que ele existe, que ele vai recompensar você pelo bem que você está fazendo. Aí a pessoa não crê. Não vou fazer bem coisa nenhuma, só estou ganhando mal. Então, você vai ficar preso no jogo. Até você aprender. Não tem pra onde correr, pessoal. Você pode espernear e chorar, né? Mas não tem o que fazer. Ele fala, 2 Timóteo 2, versículo 5. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com a regra. Então, você vai ser coroado se você competir de acordo com a regra. Se você quer burlar a regra, sair, fazer igual os outros, não vai conseguir. Você tem que seguir ali a regra que for colocado. Aí vai mostrar, você foi o vencedor legítimo. Vai coroar você. Tá, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Jeremias 17, 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com a sua obra. Então, Deus está examinando mente e coração para retribuir aquilo que vocês fizeram com a sua conduta, a sua obra. É isso que está acontecendo, pessoal. A espiritualidade está olhando. Aí o que é que ele fala mais? Isaías 40, versículo 29 e 31. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem força. Até o jovem se cansa e fica exausto, e o moço tropeça e cai, mas aquele que espera no Senhor renova suas forças, voa alto como águia, corre e não fica exausto, anda e não se cansa. Então, aquele que tem um combustível, está com a fé, ele vai fazer essa jornada aqui, esse jogo da vida aqui, e não vai se cansar, pessoal. Tá? Precisa desse contato com esse Deus, porque ele vai fortalecer. Tá? Aí o que é que a Bíblia fala mais? Apocalipse 22, versículo 12. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então, quem é esse, pessoal? Quem é esse que vem para retribuir? A recompensa está com ele, ele está comigo. Né? Aí Apocalipse 2, versículo 7. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, você vai ter o direito de comer dessa árvore. Entende, pessoal? Então, vai ter recompensa, vamos ser coroados, pessoal. Tá? Aí ele fala, Apocalipse 3, versículo 11. Venho em breve, retenha o que você tem,
para que ninguém tome a sua coroa. Então, está preparado lá a sua coroa. Mas alguém vai tomar a sua coroa se você, a sua alma, desviar desse caminho que Deus preparou para você. Você não vai alcançar dimensões superiores, não vai voltar para casa e não vai ser coroado. Porque aqui a gente está no jogo. Você não sai do jogo, você vai ficar no jogo preso. Entende, pessoal? Então, quem é esse que vem em breve? Ele mandou: retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Então, guarde a sua fé, guarde a sua convicção, faça o bem para que ninguém tome essa coroa, porque você só vai perder essa coroa se você não fizer as coisas que Cristo, a espiritualidade, está mandando. Tá certo, pessoal? Nossa, estamos no jogo, pessoal, tá? Ainda, enquanto a gente tá aqui, nossa consciência está nesse corpo, a gente está no jogo. E precisamos fazer o trabalho para que a gente saia desse jogo bem, se sentindo bem quando a gente vai chegando no desprendimento, sabe? E vamos sair desse jogo, a gente vai sair bem. Estamos preparados. Podemos fazer igual ao apóstolo Paulo. O viver para mim é Cristo aqui, conectado com Cristo, e o morrer para mim é lucro. Eu vou também com Cristo. Tá? Temos que ter essa convicção, tá, pessoal? Temos que trabalhar a nossa fé. Então, trabalho da espiritualidade, o conhecimento que faz isso para a gente conseguir saber jogar esse jogo, vencer esse mundo aqui, tá? Cristo já venceu, então se a gente está conectado a ele, a gente vai vencer. Tá bom, pessoal? Agradecer a vocês aí, eu sempre agradeço por qualquer coisa, mesmo você não fazendo nada, só você estar assistindo, eu já agradeço. Agradecer a você, a espiritualidade e agradecer a esse Deus. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permite. Tchau!